a minha experiência é nessa questão do empreendedorismo, da estruturação do empreendedorismo inovador nas universidades, para os estudantes, e é uma coisa que a Unisat tem feito muito bem, né? Fortalecida essa ideia de colocar o estudante de engenharia no viés empreendedor. Ele pode ser um cientista, ele deve ser um cientista, ele deve ser um investigador. A sociedade precisa da investigação, da pesquisa científica, porém, ela precisa bastante do empreendedorismo, né? A gente precisa ter na universidade estudantes empreendedores para tentar mudar o mundo de baixo para cima, construindo coisas novas e trazendo uma nova referência para a comunidade científica também. Então, essa é a minha ação de pesquisa, né? Eu trabalho com empreendedorismo inovador, e gosto muito dessa perspectiva. Já fiz algumas atividades junto à Unisat para trabalhar com isso. Meu nome é Salomão, eu sou designer de formação, mas trabalho na parte de gestão há muito tempo, principalmente na parte de inovação. Meu contato é Sal Designer, eu estou em todos os lugares, todas as redes sociais, falando sobre isso, falando sobre inovação, falando sobre empreendedorismo e como os acadêmicos, como os estudantes podem ser e devem ser empreendedores. Hoje, a gente tem uma noção de que as principais, os unicórnios que surgiram, as principais empresas que estão faturando milhões no mundo são feitas por estudantes de engenharia, né? Estudantes de engenharia que trouxeram, se apoiaram e trouxeram a ajuda de estudantes de outras áreas para fazer tudo isso acontecer também. Então, eu gostaria de dizer a importância disso. Vou falar um pouquinho do que é esse DNA, do que é inovação na nossa concepção, na concepção da nossa pesquisa, do que a gente trabalha no meu laboratório e como isso tem focalizado no empreendedorismo. Eu começo falando, uma pergunta. Você já leu Dom Quixote? Dom Quixote é um livro de confiança, de mostrar confiança naquilo que você quer. Então, você trazer o Dom Quixote, que tinha o Sancho Panza como um fiel escudeiro, e que, claro, quem leu sabe que é uma loucura, né? O Dom Quixote, o Sancho Panza não é um escudeiro dele, sim um amigo que vai ajudar ele a controlar essa loucura, né? Da busca pela bela que ele tinha. É um livro de confiança. E a confiança que todo empreendedor tem que ter nas pessoas que trabalham com ele. Construção de confiança é a base do empreendedorismo, é a base de trazer relevância para a tua ideia, para o teu negócio. Né? O Dan Hock, famoso Dan Hock, que foi o criador do conceito chamado caórdico, diz que não há a menor dúvida na mente dele que caórdico nós somos. Caórdico nós vamos permanecer. Caórdico o mundo é. E caóticas são as nossas instituições que tem que se tornar. Todo mundo tem que ser caótico. O caminho da vida, desde o começo do tempo, é o único caminho para um mundo sustentável dos séculos por vir. Enquanto a vida continua a evoluir para sempre uma crescente complexidade. A vida está complexa. E o nosso mundo é caótico. O que é caótico? Caótico é a junção da ordem e do caos. Toda ordem precisa de um caos para começar a acontecer. A engenharia, que é bastante cartesiana e trabalha com uma ordem espetacular e muito organizada, precisa de um caos para transformar isso em alguma oportunidade. Então, a gente vê no desenho aqui do Rock que o Chamos, aquele caos exagerado, e o controle que beira a base da ditadura de alguma coisa, não pode acontecer. Eu tenho que trabalhar eles em comum acordo com o caos, que é o próximo passo do Chamos, e com a ordem, que é o próximo passo do controle. A hora que o ordem e o caos se unem, geram um controle que vai gerar coisas novas, que vão gerar a inovação por si só. A inovação é um conjunto, é uma ação de caos e ordem. A inovação é vida, a inovação surge daí. E é essa ferramenta que a gente usa. Quando há caos e ordem simultaneamente, na medida certa, a auto-organização acaba ocorrendo. Porque você precisa, ninguém consegue viver no caos total. Então, você precisa de controle para isso acontecer. Precisa de ordem para isso acontecer. Você traz a ordem para o caos e começa a gerar novas
oportunidades, porque só a ordem sozinha não consegue gerar essas oportunidades. Então, eu vou buscar, nesse modelo de ordem e caos, uma referência para tudo aquilo que a gente pretende fazer. O que é a inovação? Onde está a inovação? A inovação está nessa roda de pedra que foi, segundo os pesquisadores, a primeira roda que se descobriu inventada na pré-história, ou está nessa moto que é baseada em células de hidrogênio para o funcionamento? Onde é que está a inovação? Essa pergunta, vamos responder ela com as questões que estão acontecendo durante a palestra, mas basicamente está aí, inovação está aí. Como? Aonde? Como é que ela funciona? Por quê? Por que ela é inovação? Porque ela traz referências. No Brasil, inovação, segundo a lei, é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulta em novos produtos, processos ou serviços. É o que diz a nossa lei da inovação. Vamos usar dessa lei da inovação para entender que a gente pode criar coisas de novidade, que não precisam ser coisas totalmente inusitadas. O Steve Jobs já dizia, né, que criatividade e inovação é apenas conectar coisas. Quando ele apresenta o iPhone, lá em 2007, ele começa a falar várias vezes. Um telefone, um iPad e um navegador de internet. Um telefone, um iPad e um navegador de internet. Um telefone, um iPad, um iPod, Puxa, a pessoa começa a... Peraí, três produtos, dois produtos, é um produto só. Essas questões são a inovação. A inovação pode ser disruptiva se encontrada como conexão, boa conexão de algumas coisas. E essa conexão surge de um caos que é ordenado. Então, por isso, a inovação é caótica. O que é a inovação? Para mim, daí eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, e não, claro, que não para a minha sardinha profissional, não para a minha profissão, mas inovação é design. Eu sou um designer de formação, mas fiz mestrado em engenharia, fiz dois doutorados em engenharia, um em engenharia da produção e um em engenharia industrial. Então, eu entendo que a engenharia é fundamental para isso, mas o design não pode se afastar disso. O design como projeto, não o design como formação de designer, mas sim como projetista, aquele cara que constrói a referência para isso. E para isso acontecer, eu preciso nada mais ou nada menos do que metodologia. Então, para mim, inovação é uma aplicação correta de metodologia. Puxa, mas você não estava falando de caos? Salomão, você não estava dizendo que tudo precisava de caos para acontecer? Claro, precisa de caos para que eu possa construir a ordem. E a ordem é metodológica. Né? Se eu construir a minha história pessoal, como é que isso funciona? Né? Basicamente, eu sou um cara desorganizado, eu sou um cara que o caos me domina. Então, eu tenho que ter metodologia, tenho que ter organização para isso. Por isso, eu estudei metodologia. Fui estudar métodos, fui estudar referência metodológica para isso acontecer. E todos nós teremos que estudar metodologia para poder construir essa relação. E o meu propósito aqui é o que o Descartes dizia lá em 1636, no discurso do método, no primeiro parágrafo do discurso do... Não, segundo, primeiro ele fala do bom senso. No segundo parágrafo do discurso do método, que ele diz que o propósito dele não é ensinar nada para ninguém, não é ensinar o caminho que cada um deve seguir. E é isso que a escola tem que fazer. A escola não tem que ir lá ensinar exatamente e as pessoas saírem de lá com uma visão motalateral. Né? O olho da Unisat que não pode ser com uma visão motalateral das coisas. Ele tem que ser entendendo o que é a visão do professor Mota, do que é a visão do professor B, do professor C, do professor Salomão, e daí construir a sua própria visão. Porque se você dá regras e obriga e força para que aquelas regras sejam seguidas, você começa a ser censurável. Puxa, né? Esse cara está sendo um nazista, um fascista, essas palavras que estão muito istas, que estão surgindo aí nessa nossa nova sociedade aí. Então, vamos entender que a nossa habilidade para gerar conhecimento e metodologias vai funcionar se a gente der liberdade para as pessoas conhecerem diversas metodologias e construir a sua própria metodologia de projeto. Então, metodologia é um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas. Eu pergunto para qualquer pessoa o que é metodologia, como é que ela funciona como metodologia, qual é a melhor metodologia, e a resposta tem que ser sempre: a melhor metodologia é a minha.
São os métodos que eu aprendi, as técnicas que eu aprendi, as ferramentas que eu aprendi, ou que eu criei, mas dedicadas a um processo que eu organizei. Então, muitas pessoas contribuem, mas a minha organização é que vai destruir o caos que eu mesmo construí. Esse é o formato do que é inovação. Inovação é metodologia. Né? Se a gente pegar o que era dito lá antes de Cristo, né? Um século antes de Cristo, no discurso, no Tratado Geral da Arquitetura por Vitrúvio, né? Ele diz que a ciência do arquiteto, naquela época, o maior projetista era o arquiteto, né? É ordenado de muitas disciplinas e vários saberes, estando em sua dinâmica presente em todas as obras oriundas das restantes das artes. Nasce da prática e da teoria, da prática e da teoria. Por isso que a gente vê que as principais startups, pessoas que dizem, mas o Steve Jobs não terminou a sua universidade de engenharia, desistiu, o Bill Gates não terminou, mas ele teve toda uma formação básica da engenharia para construir isso. E hoje você já não consegue mais desistir de uma engenharia para ter a sua super startup e ter sucesso. Você precisa da teoria, que está cada vez mais presente na universidade, que está se modernizando e trazendo isso, e ela é a obrigação dela fazer, para poder usar a sua prática profissional e construir isso, para dar um engenho para a racionalidade. Ele continua dizendo que se os arquitetos, ou designers, ou projetistas, como eu posso falar, exercerem sua formação apenas teórica ou apenas prática, não vão ter sucesso. Só vão ter sucesso e só vão atingir prestígio aqueles que conseguiram juntar e atingiram mais depressa a ação integrada entre teoria e prática, entre construir uma relação de tudo aquilo que eu ouvi com a prática. Para tudo isso, o que ele ouviu, sendo uma teoria estruturada, metodológica, com ordem, e a prática ser o que ele pensa, como o cérebro dele, que é caótico, pensa, trazer tudo isso junto, ele consegue criar a inovação. A gente brincou e começou a construir lá. Marco Vitruvio falou isso no 27 a.C., eu falei antes ali, 27 a.C., Marco Vitruvio fazia isso. E parece um discurso moderníssimo, né? Parece um discurso que foi feito ontem, mas ele falou isso 27 a.C. E daí a gente pode entender o que é método. Método, basicamente, é tudo aquilo que a gente já tem de informação organizada, né? A inovação, um método, é tudo aquela a priori, aquela informação que eu já tenho, na qual eu aplico a minha criatividade. E eu gosto de, quando eu chego aqui, digo assim, criatividade todo mundo tem, todas as pessoas são criativas. Não tem, eu sou menos criativo. Como é que é a palavra que eles usam? Eu tive minha criatividade, eu deixei de ser criativo, ou tive um bloqueio criativo. Não existe isso. Todos nós somos criativos. Nós precisamos de alguns gatilhos para fortalecer essa criatividade. Essa criatividade fortalecida vai gerar resultado. Esse resultado é a informação que eu vou adquirindo e vou guardando na minha expectativa. Esse resultado é o a priori do meu próximo projeto, da minha próxima ideia, da minha próxima inovação. É assim que essa inovação pode e deve surgir. Então, eu posso dizer que design enquanto projeto, aquilo que a gente estava falando, né? Não design como profissão designer, mas design enquanto projeto, enquanto projetista, que é um engenheiro, que é um arquiteto, que pode ser um médico quando projeta uma cirurgia plástica e desenha aqueles tracinhos na cabeça das pessoas, ou qualquer cirurgia que ele vai fazer, que ele prepara, projeta a cirurgia antes. Design é basicamente metodologia, né, que a gente viu lá, que é método, técnica e ferramenta, que só funciona se houver teoria e prática fortalecida nela. Então, a gente começa a construir uma relação do que é o design. Porém, não adianta eu ter metodologia, teoria e prática e ficar dentro da caixa o tempo todo fazendo isso. Não, eu preciso entender que as coisas também não estão acontecendo só dentro da caixa. Elas acontecem também fora da caixa. Não é só naquela referência básica que eu tenho. Daí eu tenho uma visão do Landau que diz assim, que afirma que deve-se abandonar os sistemas conceituais fundamentados na ideia de margem, hierarquia e linearidade, e substituir por multilinearidade, nós, links e redes. Nós precisamos ser marginais, precisamos sair da caixa o tempo todo. Daí eu acrescento naquela nossa fórmula que eu falei ali, essa visão, que design, enquanto projeto, é metodologia que une teoria e prática dentro de um projeto de marginalidade, onde a marginalidade é que vai dizer assim, eu estou sendo ousado, eu estou saindo da caixa e estou fazendo coisas novas. Mas para isso eu não consigo fazer nada sozinho. Acabou o ermitão. Aquela pessoa que fazia a mesma
ação sempre, sozinho, não existe mais. Nós precisamos ter time, pessoas que trabalhem coletivamente. Daí entra o processo de cocriação. Cocriação é fundamental para que tudo isso funcione. E a gente tem que entender que cocriação não é coworking. Tá? Coworking não se trata de trabalhar junto na cocriação. Se trata de idear, projetar juntos, interativamente as mesmas criações. E daí correm alguns boatos, né? E isso já aconteceu lá em 1936, se não me engano, 1937, quando se objetivava acabar com o departamento de patentes do governo americano. Acabar com as patentes. Não tem mais patente. Porque está tudo muito comum. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas lá em 1936, eles disseram que era para acabar com as patentes, que nada mais poderia ser inventado. Né? Eles estavam meio enganados. E eu acho que a gente sempre vai poder inventar coisas novas. Mas por que não ser colaborativo? Por que a Volvo inventa o airbag e não patenteia? Por que a Volvo inventa o cinto de 3 pontos e não patenteia? Porque ela pensa no social, na sociedade, e coloca isso à disposição de todo mundo. Todo mundo pode fazer igual, para melhorar o mundo. E isso a cocriação tem a ver. Então, aquele cara que diz assim, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa de um produto, mas eu não posso contar para ninguém, porque a pessoa vai me copiar. Guarda para você, cara. Guarda para você para sempre. Leva para o túmulo e não faz nada com ele. Não é assim que funciona. Eu preciso colaborar, trabalhar colaborativamente, porque nós vivemos numa era onde a gente tem que se encontrar, que a gente tem chamado da era do nexo. Lá do livro do A.J. Voigt, que escreveu A Viagem da Espaçonave Beagle, a gente está vivendo nessa era do nexo, onde os inovadores, esses empreendedores que estão fazendo essa diferença, eles vivem da pluralidade, na qual eles entendem muito de pouca coisa, pouco de muita coisa. E também são especialistas que entendem muito de pouca coisa. Aquele cara que consegue entender muito de alguma coisa e pouco de muita coisa, ele faz conexão, ele faz nexo, ele é o nexialista. O nexialista lá do livro do Voigt, que levou todos os principais cientistas do mundo para o espaço e depois tinha que ter alguém que conversasse com eles. Não importa se era o jardineiro ou não. Esses caras são os inovadores, são os caras que a gente quer ver na frente. Daí o que eu faço com aquela minha fórmula, né? A fórmula do projeto, queria dizer que é metodologia, teoria e prática. Só que isso é dividido num processo de cocriação. Porém, cocriar não é uma tarefa fácil. Para entender como é que elas funcionam, eu preciso entender das pessoas para ver o que fazer com essa cocriação. E daí, como é que eu entendo das pessoas? Como é que eu olho o mundo a partir do olho de outras pessoas? A gente tem que ter o que todo mundo tem validado hoje, que é a famosa empatia. Eu preciso empatizar, é partilhar as coisas, é sentir as emoções de outras pessoas. Olhar o mundo não pelos olhos de outras pessoas, mas pelo coração das outras pessoas. Então, isso tudo faz com que o mundo hoje seja uma era de conceito, muito conceitual, onde ela foi uma era agrícola. Quanto mais abundância, mais tecnologia e mais globalização tem, eu consigo trazer mais aumento da tecnologia, aumento dos resultados para a sociedade, econômicos, financeiros, sociais, políticos. E nós vivíamos uma era agrícola, onde a agricultura era muito forte, tinha pouca abundância, pouca tecnologia e pouca globalização. Passamos por uma era industrial, com os operários fabris comandando a sociedade. Iniciamos o século XX com uma era da informação, onde o trabalho do conhecimento era a grande força. Isso foi até meados do século XXI, até no início do século XXI. E agora, no século XXI, a gente inicia com a era conceitual. O conceito é mais importante que qualquer coisa. Eu preciso conceitualizar as coisas para depois colocar no mercado e entender para que elas servem. Aí entra fortemente volta aquela ideia de que eu preciso ter teoria e prática trabalhando juntos para empreender e para ter coisas novas. Quem é melhor do que isso? Do que os engenheiros, que fazem isso muito bem. Então, a empatia, como eu disse, é a capacidade de alguém se colocar no lugar do outro, né? Sentindo que a pessoa é a capacidade de ver o mundo com os olhos e o coração dos outros. Assim como a empatia ajudou a sociedade a desenvolver tecnologicamente, ela também ajuda os projetistas a entender as expectativas para o mercado futuro. Então, eu tenho que trabalhar com tendências. Eu tenho que entender o que está acontecendo lá na frente. Entender, tendência. A moda surge a partir de tendências. A moda não é só de roupa, a moda de carro, a moda de materiais, a moda é de tecnologia. Eu tenho que entender da moda para
fazer a moda crescer. E para eu entender da moda, eu tenho que fazer como é que ela tende a acontecer. Então, eu tenho que entender de tendências. Só vou entender tendências se eu tiver empatia com o mundo. E essa empatia só é construída se eu trabalhar co-criativamente. Se eu conseguir reconhecer o papel do consumidor e trazer ele para próximo, para valorizar esse consumidor, valorizar o usuário, trazer ele para próximo do meu projeto, co-criar junto com ele, não co-criar só com engenheiros, só com designers, só com médicos. Eu tenho que trazer médicos trabalhando com engenheiro e trabalhando com o público em geral. E daí falam, né, do ecossistema de inovação, que tem a tríplice hélice, que tem as empresas, que tem o governo, que tem a universidade funcionando. Coloca quádrupla hélice. O social tem que estar aí, a sociedade tem que estar aí. E a sociedade é baseada na cultura. Então, eu preciso entender da cultura disso tudo. Então, design passa a ser metodologia que une teoria e prática na marginalidade, onde cocriação e empatia funcionam, desde que eu saiba que a cultura existe. Vamos voltar ao Descartes, né? Que fala lá no segundo capítulo do Discurso do Método, quando ele se limita a observar os costumes dos outros homens, ele pouco achava coisas que satisfizesse a ele, porque o costume dele era diferente, a cultura dele era diferente. E ele achava até ridículo isso, né? Eu brinco com os meus alunos quando dou aula sobre isso e digo assim, você vê uma pessoa tomando chimarrão na praia, puxa, que ridículo esse cara, tomando água fervendo na beira da praia, por que ele não toma uma cervejinha gelada como eu? Já experimentou tomar chimarrão na beira da praia? Refresca. Talvez refresque um pouco menos, mas refresca tanto quanto uma cerveja. Mas, culturalmente, é aquilo, né? O gaúcho, o tomador de chimarrão, que não precisa ser gaúcho, pode ser nordestino, pode ser americano, mas gosta de tomar a sua erva, tomar seu chimarrão, ele não vive sem isso. Então, a cultura dele leva a isso. Talvez você ache ridículo, mas se você vivesse na cultura dele... Então, para eu ter empatia, para eu trabalhar junto com ele, eu tenho que entender de cultura também. Eu não posso mais só caçar o que é legal. Eu não posso mais só estar na onda, só na moda. Eu tenho que construir as tendências a partir disso. Então, para isso, eu preciso entender não só uma, mas todas as culturas que se envolvem no meu projeto. Eu tenho que entender esse momento todo que está aí acontecendo. Portanto, a minha fórmula muda um pouquinho mais. Ela entra mais alguma coisa importante. Entra a metodologia que estava ali, que tem que funcionar com teoria e prática. Dentro de um processo de marginalidade, eu tenho que sair da caixa. Só funciona se houver cocriação e empatia. Só que cocriação, eu preciso conhecer as pessoas para cocriar. Mas se eu não conhecer da cultura delas, eu não vou trazer elas para o processo. Não vou trazer elas para junto do meu projeto. E daí eu volto àquela pergunta lá na primeira parte da palestra. Onde é que está a inovação aqui? Está no projeto, no momento certo, na cultura certa, quando eu conheço para quem eu estou fazendo isso. Se eu colocasse essa motocicleta lá no meio de uma fazenda ou de uma comunidade da Idade da Pedra, eles iam destruir com os tacapes, né? Porque não era a cara deles, não era a característica deles. Agora, a roda ajudou eles a se desenvolver. Então, a inovação acontece de acordo com a cultura, o que se conhece do processo. Aí eu tenho uma inovação e design diferente. Tá, já defini o que é design. Fiz aquela definição ali, vou voltar rapidinho. Design é metodologia que une teoria e prática num processo de marginalidade, que só acontece quando eu tenho cocriação e empatia. Mas eu só vou poder fazer isso quando eu tenho cultura. Vou trazer aqui o que alguns autores falam que é inovação. O Bezerra, o Charles Bezerra, diz lá em 2011, no livro Máquina de Inovação, que a lógica é bastante simples. Para sobreviver, é preciso diferenciar, né? Criar, vocês já viram lá na lei da inovação, que é diferenciação, né? É diferenciar o produto, criar coisas novas do produto. Se a diferenciação tiver sucesso, tem aceitação. Se houver aceitação, há futuro. Algumas pessoas falam que criatividade inovação é a criatividade com nota fiscal, né? Eu sou criativo quando eu consigo pegar essa criatividade e emitir uma nota fiscal dela, eu estou inovando, eu estou construindo um diferencial. Então, a gente está sendo condenado a nos diferenciar. O mundo tem obrigado a nos diferenciarmos para ter essa relação mais próxima e mais efetiva com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta, querendo fazer alguma coisa diferente. Daí o Richard Trimble, que foi considerado o melhor artigo de gestão da década passada, né, sobre DNA das empresas, ele diz o seguinte,
que a inovação não diz respeito a visionários com ótimas ideias, mas mudanças fundamentais no DNA da organização, né? A base de qualquer ação são as ideias que levam isso a acontecer, né? Inovação é a exploração com sucesso das novas ideias. Aquilo que eu tinha falado, né? É pegar a criatividade, uma ideia e transformar em nota fiscal. Então, eu posso dizer que inovação é uma ideia, mas não é tão simples assim. Dizer apenas que é uma ideia, a gente já disse, essa ideia tem que virar nota fiscal. Eu tenho que aplicar toda aquela questão projetual, né? Que a gente falou quando definiu o que era design para isso acontecer. E como é que eu consigo aplicar isso? Consigo aplicar se eu conseguir colocar líderes tomando conta disso. Lembra que eu falei que o Jobs dizia, né? Criatividade é apenas conectar coisas. Então, eu tenho que ter uma liderança que faça isso. Uma liderança que tenha o conhecimento técnico, que tenha o conhecimento emocional, que tenha empatia, que saiba olhar o mundo a partir do coração das outras pessoas. Esse líder é fundamental. Então, se eu começo a desenvolver inovação no momento em que eu tenho uma ideia e um líder. Essa ideia e o líder trabalham conjunto para fazer um processo novo. Adianta também eu ter uma ideia e um líder, esse líder ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo. A gente falou ali que não existe mais ermitão, não dá mais para fazer as coisas sozinho. Eu preciso encontrar um time, uma equipe que leve a minha ideia até o próximo passo. Cada vez mais essa perspectiva tem que acontecer. Então, a inovação é a ideia mais um líder. Mas não é só isso, né? Eu preciso de uma inovação aberta, cada vez mais. Ontem, eu tive numa grande empresa, uma das maiores indústrias metalúrgicas da América Latina, que eles me chamaram para desenvolver um projeto de intraempreendedorismo na engenharia, porque eles estão vendo que eles têm uma ideia, mas eles não sabem o que fazer com ela. Então, a gente tem que trazer pessoas para se envolver no processo. A inovação cada vez é mais aberta. Então, eu preciso ter essa ideia, preciso ter essa referência, preciso ter um líder que junte um time para trabalhar com ele, uma equipe para fazer essa ideia funcionar. Então, a ideia, mais um líder, mais uma equipe, eu transformo tudo isso em inovação. Agora, acabei de contar, né, que o spoiler que eu falei aí dessa grande empresa aí, que não posso dizer, mas a gente já está fazendo um novo produto que vai invadir o mercado dos caminhões nos próximos 3 anos, né? Eles tiveram que chamar outras pessoas para fazer isso, porque eles precisam se organizar. Está tudo caótico. Eu tive na empresa ontem, um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo, tem um cara que fala aqui com inteligência artificial, outro quer trazer tecnologia de materiais, outro... Peraí, vamos pegar esse caos aí e vamos projetar isso. Vamos colocar, não é pegar só invenção, é gestão do processo. É gerar, segundo o Colopoulos, porque o Colopoulos fala muito de inovação reversa, né? É construir as coisas com organização. Daí eu posso dizer que inovação é uma ideia, né, que junta um líder, uma equipe e um plano. E o Govidoran e Trimble colocam isso no livro O Outro Lado da Inovação, em 2010. Eu preciso de uma ideia, um líder, uma equipe e um plano. Mas esse plano, eu posso substituir por outra coisa. O que é o plano? O plano é um projeto, é onde está se desenrolando todo o processo. Então, eu vou pegar este plano e vou construir esse plano, colocando no lugar dele design, o projeto de tudo isso. Me perdoem os matemáticos, tá? Mas eu vou fazer essa conta, que não é matemática, né? Mas vamos juntar aquela fórmula que nós tínhamos antes com essa fórmula que a gente fez aqui e dizer que inovação é a ideia mais o líder, mais a equipe, que precisa de uma metodologia que une teoria e prática dentro de um processo de marginalidade. Mas isso só é conseguido com cocriação e empatia, valorizando a cultura. Puxa, aqui eu tenho inovação, aqui eu consigo fazer inovação, mas fica uma inovação parada em algum lugar. Eu preciso dar o próximo passo dessa inovação. Eu preciso que isso aqui entre numa potência muito grande. E eu coloco como potência o tal do TBC, né? TBC é a ferramenta mais importante. Tem um erro nesse slide aí, tá vendo? O parênteses está para o lado errado, agora que eu vi. O TBC é a mais importante de tudo. E o que é TBC? Acho que todos nós, em algum momento, já usamos essa ferramenta. Ela é muito importante para entender
como mudar o mundo, como trazer o mundo a partir de tudo isso que a gente tem. Pegar toda essa informação que a universidade nos dá, que a academia nos dá, essa teoria, e transformar em prática. E eu só consigo fazer essa prática se eu tirar a bunda da cadeira. Aí que está o TBC. Então, tudo aquilo lá só funciona, a ideia, a liderança, a equipe, toda a metodologia aplicada com teoria e prática, dentro do processo que eu tenho que sair da caixa, conhecendo o mundo, a cultura do mundo, e eu trabalho com pessoas diversas, numa inovação aberta de cocriação, só vai acontecer se eu tirar a bunda da cadeira. Então, eu vou tirar a bunda da cadeira e empreender. E daí, o que é esse empreendedorismo? O que é empreendedorismo? Né? Empreendedorismo é pegar a ideia, colocar ferramentas de mercado e ganhar dinheiro. Basicamente isso. Engenheiros do meu Brasil, estudantes de engenharia, vocês estão com as ideias, vocês têm as ferramentas, juntem as coisas e ganhem dinheiro com isso. Vão para o mercado não pensando em conseguir um emprego, mas em empreender, às vezes até intraempreender, dentro de uma empresa que você está trabalhando, construir novos negócios lá dentro. Intraempreender, empreender lá fora. Não adianta. Eu tenho um amigo que dá uma palestra sobre empreendedorismo, e o primeiro slide que ele coloca assim, ele coloca uma pessoa apontando e dizendo assim, você vai ser demitido. Porque vai vir uma máquina, vai vir alguém melhor que você, porque vai vir alguém mais barato que você para fazer o que você faz. Então, você tem que tentar sempre estar empreendendo. Empreendendo em diversas situações, empreendendo como intraempreendedor, como empreendedor autônomo, como microempresário individual, como um pesquisador empreendedor. Empreender é fundamental para construir essa relevância. Até alguns anos atrás, a palavra empreendedorismo nem fazia parte do nosso dicionário. Não era a palavra da língua portuguesa. Falava-se empreender. E empreender era tão comum para qualquer pessoa que empreendedorismo não existia. E hoje é referência. O mundo não vive mais sem isso. É o futuro. Se colocou no currículo das escolas de ensino médio do Brasil todo. Empreendedorismo. As pessoas precisam empreender. Aquela pessoa que mora na comunidade mais carente, que faz laço de cabelo, que faz tatuagem, que faz um bolinho para vender para o vizinho, tem que ser um empreendedor, para não perder dinheiro, para melhorar a sociedade. Melhorar com várias coisas, gerando mais empregos, gerando impostos, fazendo com que o mercado circule. Né? A gente está vivendo hoje num modelo econômico diferente. O social é uma referência cada vez mais importante nesse novo capitalismo que tem surgido, mas que o dinheiro é tão importante para fazer isso social. Não sei se vocês viram essa semana, né, aquela ONG de sustentabilidade que assumiu que energia nuclear é pura, é limpa e é a melhor energia que existe. Então, puxa, as ONGs estão voltando atrás e não estão querendo derrubar a usina nuclear. Estão dizendo assim, vamos fazer mais usina nuclear porque elas já estão seguras e porque a energia que elas fazem é menos poluente do que a do petróleo, do que a hidrelétrica, do que qualquer outra. Então, vamos fazer. Então, puxa, uma das ONGs mais poderosas do mundo, holandesa, se não me engano, volta atrás. Não, espera aí, energia nuclear é boa, se bem utilizada. Aquela usina nuclear que faz energia não faz bomba. Né? Você tratar urânio não quer dizer que você sabe fazer bomba, mas tratar urânio sabe dizer que você vai fazer energia barata e segura e de qualidade e pouco agressiva ao meio ambiente. Então, tem que entender isso tudo como referência. Então, esse empreendedor, ele precisa de otimismo, de autoconfiança, de coragem para aceitar riscos, porque quando você trabalha com empreendedorismo e inovação, que vem muito da engenharia, isso acontece. Né? Então, eu não trabalho só com o risco também, eu trabalho também com a incerteza. Então, eu tenho que aceitar os riscos para ter a certeza. E tem que ser protagonista. Desejo de protagonismo é fundamental nesse processo. Voltamos a dizer, estamos na era do Nexo. Aquilo que a gente falou lá, empreendedores. Lembra que eu falei que eram inovadores, estavam lá? Não são inovadores, são empreendedores de inovação que fazem isso. E esse empreendedor, o DNA desse empreendedor tem que associar as coisas o tempo todo, tem que questionar o tempo todo, ser um observador. Então, ele tem que olhar tudo que está acontecendo para construir a tendência. Ele tem que ler tudo, tem que assistir Big Brother e o programa mais tecnológico, ler a revista mais científica e ler o gibi, porque ele vai conseguir entender o que está acontecendo no mundo, fazendo essas referências a tudo isso. Network, fundamental. Hoje nós estamos digitalizados, é mais fácil ainda. A universidade traz isso para acontecer e criar experimentação.
protótipo, MVP, protótipo, MVP. Hoje ferramentas como no-code ou low-code estão bombando aí. Vamos fazer protótipo de tudo isso, vamos desenvolver. Impressão 3D está aí forte, ajudando a resolver problemas rápidos e práticos. Então, vamos experimentar, errar e acertar o tempo todo. Então, como eu disse, esse empreendedor precisa de otimismo, autoconfiança, coragem para aceitar riscos e ser protagonista. Querer ser alguém mais. E daí eu vou fazer um jabá aqui, né? O Co-Creation Lab é o nosso laboratório que está espalhado por 6 estados da federação, mais de 50 unidades nesse segundo semestre, fazendo isso, pegando estudantes e não estudantes, comunidade e empresas e governo, e trazendo para trabalhar juntos, co-criar coletivamente isso para acontecer, novos projetos, novas ideias. E por quê? E quem aposta nisso? Quem aposta em empreendedorismo com trabalho com conclusão de curso, em empreendedorismo como diferencial na formação dos alunos. E quero dar os parabéns à SATIC, porque a SATIC tem um Co-Creation Lab. O Co-Creation Lab da SATIC iniciou sua atividade na semana, já está na 4ª turma, né? Já é o 4º ano que tem o Co-Creation Lab 7, a 4ª turma está funcionando, e eu dou os parabéns à SATIC porque coloca o empreendedorismo dentro da formação desses engenheiros, dá essa referência, essa importância para tudo isso. Minhas dicas finais, né? Eu já estou vendo que o Mota está olhando com uma cara de brabo ali, ele já quer acabar isso aqui de uma vez por todas, né? Seja autêntico, faça com autenticidade, conheça e respeite uma cultura para isso acontecer. Leia muito, a leitura é fundamental para tudo isso. E, principalmente, nunca faça sozinho nada. Nunca viva, trabalhe ou divirta-se sozinho. Diversão é o mais importante de tudo. Muito obrigado. Sala Design é onde vocês vão me encontrar nas redes sociais. E lá eu sou 24/7. Manda uma mensagem às 3 da manhã, que pode ser que eu responda para vocês às 3:01. Obrigado, professor Mota, pelo convite. Acho que eu tentei passar um pouquinho de como é que eu penso isso tudo. E quero dizer que foi um prazer estar aqui. Quando precisar falar de inovação e empreendedorismo, pode me chamar, que estou sempre à vontade para fazer isso acontecer. Professor Salomão, agradecendo a sua participação no dia de hoje, exatamente encerrou as atividades com alto estilo, né? Trazendo para nós o desafio de como implementar essa questão de ser inovador dentro de sala de aula. E temos uma pergunta que veio aqui que estão participando, né? Como o professor tem implementado essa metodologia dentro da sala de aula, esses métodos inovadores? E qual é a posição dos alunos frente a essa nova questão? De se tornar não engenheiro só para ser engenheiro, ser um trabalhador, mas ser um engenheiro inovador. Bom, primeiro é que eu tenho aplicado muito, professor, tem aplicado muito, Jorge, muito TBC. Eu quero que os alunos tirem a bunda da cadeira e vão lá ver, vão lá na prática, vão testar e vão fazer. Todo projeto tem um cliente, eu procuro trazer um cliente, às vezes uma startup que está começando, às vezes uma dúvida do mercado, uma dor do mercado, eu trago para a sala de aula. Então, tudo é realidade, é isso que eu tenho colocado. Eu quero dizer que, às vezes, e eu fico um pouco chateado e quando na resposta dos alunos, porque eu pergunto assim, quem quer ser empreendedor aqui? Meia dúzia levanta a mão, todo mundo quer ser empregado, quer ter garantia do final do mês, de salário, mas quando eles começam a entender que eles podem também ter isso e criar inovação, eles começam a brilhar um pouquinho os olhos. Eu vejo nos alunos de engenharia que eu dou aula, principalmente na pós-graduação, na graduação eu dou mais aula no design, mas nos alunos de engenharia que eu dou aula na pós-graduação, quando eles veem que aquilo que eles estão vendo na teoria, aquele autor, fulano de tal, XPTO lá, que está discutindo um assunto importante, pode realmente se aplicar. Não precisa ser aplicado só em grandes empresas. No fundo do quintal da casa dele, ele pode aplicar isso. Ele pode fazer isso na padaria do pai dele. Ele pode desenvolver uma máquina para melhorar o pãozinho. Tudo isso ele pode fazer. Então, isso tudo é a melhor forma de fazer. Envolver o aluno em projetos reais, na realidade, que ele vá para frente e saiba que aquilo realmente vai acontecer. E a gente faz isso. E muito legal. E interessante, trazer outras formações juntos. Trazer um estudante de administração para trabalhar no projeto, trazer um estudante de design para trabalhar ali. Quando o projeto tem a ver com padaria, por que não trazer um aluno de gastronomia para trabalhar junto? Buscar um aluno de publicidade que vai fazer a comunicação.
ainda está muito fresco isso, mas já tem várias instituições fazendo TCCs conjuntos, de vários cursos, trabalhando junto para fazer. Porque aquele tripé, né, da comunicação, da gestão e da tecnologia que tem numa startup está em vários cursos da universidade. Então, trabalhar junto e colaborativamente e mais multidisciplinarmente talvez seja a melhor forma, professor, de fazer isso acontecer. Ouvindo o senhor aí, dizer, está tão motivado, né, que fazer com que o aluno veja, traga, conheça problemas tanto sociais como do setor empresarial, me recorre agora uma pergunta que fiz logo cedo de manhã para o professor Luiz Paulo, né? Como fazer o professor que é o tradicionalista, aquele professor já mais enraizado nas suas verdades, né? Que é pesquisador para pesquisador, que se envolve dentro de um grupo seleto, cada vez mais específico na pesquisa, para se tornar uma pessoa mais aberta a se envolver com problemas reais, né? Quando ouço o senhor falar na sua empolgação, parece que é 100% dos professores, mas isso não é verdade, né? Eu acho que esse percentual é bem pequeno, né? E o tema do nosso seminário é como formar o engenheiro para um mundo melhor. Para isso, tem que mudar a cabeça de todo mundo. E nesse todo mundo, eu também sou professor, mudar as nossas cabeças de professores que somos pesquisadores. Como o senhor vê isso, essa mudança? Ela está em que ritmo? Rápido? Muito lento? Ou está no meio termo? Eu já dei palestra aí em várias instituições e digo que o principal culpado da universidade ter esses problemas e não ser tão inovadora como ela precisa ser é nossa. Nós, professores, não estamos sendo como deveríamos ser. Você vê a minha empolgação e eu gostaria que todos estivessem empolgados dessa maneira para acontecer. E daí, como eu estou numa universidade pública, né, sou professor de uma universidade pública, eu entendo que muitas vezes salário garantido no final do mês embota a nossa criatividade, nossa vontade de fazer diferente. Nós precisamos esquecer que nós temos salário lá no final do mês, né? Eu, a partir do ano passado, pedi redução de carga para 20 horas. Não sou mais dedicação exclusiva, não quero mais dedicação exclusiva. Eu quero trazer para dentro dos muros da universidade coisas novas que eu vou buscar lá fora, trazer isso para cá. Na universidade que eu estudei na Holanda, para você ser professor titular, você era obrigado a ter uma atividade fora da universidade. Você não pode ser titular se você não tiver a sua própria empresa, ser consultor, ter um projeto como uma indústria. Você não ganha o titular se você não tiver isso. E é isso que a nossa universidade está errada. Ela fortalece, e isso é bom, que o Brasil precisa de fortalecimento da pesquisa, mas esquece que essa pesquisa precisa ser aplicada. E daí o professor precisa de animação para isso. Várias coisas dão essa animação. Uma delas é até o dinheiro. Até a possibilidade de estabelecer parcerias mais rápidas, de não ter burocracias para usar da sua invencionalidade, do seu modelo, para construir as suas patentes e ganhar junto com ela. E não só trazer livros pretos para serem empilhados na universidade. Eu tive uma prima que acabou o doutorado agora, foi numa área na química, foi na química. Eu disse assim, puxa, ela começou a contar do projeto dela, que era uma análise de sangue, Nossa, que legal, você patenteou isso. Ah, não, o professor disse que patentear não é bom produzir artigo científico equalizar. Eu disse, oi? Né? O que é isso? Nós precisamos produzir artigo científico equalizar é o futuro do planeta? Como é que nós vamos alimentar as pessoas? Como é que nós vamos fazer a sociedade mudar produzindo artigo equalizar? Essa meritocracia que virou terrível com essa indústria do artigo acaba com a nossa vontade de fazer coisas diferentes. Nós precisamos, e a lei da inovação no Brasil veio para isso, e espero que ela seja bem utilizada para que as universidades possam se envolver com a sociedade e trazer resultados para o aluno e para o professor. É um sonho, eu sou meio utópico, professor Jorge, sou utópico, mas a utopia busca a realidade. Comungo da mesma ideia, professor. Também somos professores aqui na instituição pública, né? E, de fato, né, corre-se muito a publicação, né? Se incentiva, ou melhor, se valoriza-se quase somente a publicação do que uma atividade junto ao setor produtivo, junto à comunidade, junto à sociedade, procurando solucionar problemas, né? E aí você é levado por uma série de motivos.
mas enriqueceu muito suas palavras, professora. Queria agradecer aqui em nome do GT, né, a sua participação, né, a sua motivação, principalmente a sua motivação em trazer esse contexto, né, para todos nós. Muito obrigado em nome do GT, da ABEND, né. Esperamos contar com o senhor mais uma vez, para participar desse debate que é tão instigante. Retorno a palavra para o professor João Mota. Quando precisar, muito obrigado. Quando precisar, me convide, que eu quero ir lá presencial ano que vem, lá, fazer uma workshop disso, para mostrar para o pessoal. Eu vou lá. Com certeza. Professor João Mota. Pode ser, professor Salomão. Já vou anotar aqui na lista já. Professor Salomão, muito obrigado. Eu já conheci o professor Salomão de outros verões. Ele é um entusiasta dessa mudança na educação, com viés muito empreendedor. Então, ele tem sempre, às vezes, dentro da Unisat, tem promovido alguns workshops, algumas reflexões, e tem gerado um impacto muito positivo.